A quinta temporada de Stranger Things está chegando e com isso muita gente começa a pensar nos seus personagens favoritos, né? Quem será que vai morrer? Quem vai sobreviver no meio disso tudo? O vídeo de hoje vai ser justamente sobre isso e eu vou tentar te convencer aqui do porquê que eu acho que ninguém vai morrer na quinta temporada de Stranger Things. Nenhum protagonista. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo de temática de Stranger Things, uma temática que vocês gostam bastante, falando justamente sobre os personagens, né, quem pode sobreviver e quem pode morrer no meio disso tudo. Lembrando aqui que é um palpite meu, é uma análise minha sobre as tramas de Stranger Things, tá bom? Não é uma verdade absoluta, não é um spoiler, não é nada disso. Eu só vou dizer o que eu acho dessa parada aqui. E se você já curtiu a temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aí, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Stranger Things. E aproveita e já comenta aí embaixo qual personagem que você acha que vai de arrasta aí nessa quinta temporada de Stranger Things. I get it from you. Bom, galera, uma coisa que eu tenho que falar logo de cara aqui é que a morte de personagens não é parâmetro de qualidade. Ou seja, uma série, um filme, não fica bom só se você mata um personagem. Não tem nada disso. Na verdade, pra você matar um personagem, você tem que avaliar uma outra coisinha que é chamada de nível de ameaça. E isso é muito importante, tá? Eu quero que vocês memorizem isso. Nível de ameaça, porque isso vai ser muito importante pra gente entender aqui alguns dos argumentos que eu vou colocar. Nessa quinta temporada de Stranger Things, a gente tá com um nível de ameaça muito grande. Temos um vilão, né, alguém que a gente chama aí de força antagônica, que é o cara que tá atrapalhando os planos dos heróis, como sendo ali o maior obstáculo da narrativa, que é o Vecna, e ele é uma ameaça muito grande, né, já que ele meio que une todas as ameaças que Stranger Things já teve. Então ele tem um vínculo muito forte com o mundo invertido, ele foi o experimento número 1 do laboratório, e ele tem mais de uma habilidade. A gente viu o que ele causou ali na quarta temporada, né, ele pode matar pessoas com uma facilidade muito grande, e isso combinado com a invasão do mundo invertido na cidade faz com que o nível de ameaça seja muito grande. E é justamente essa a minha preocupação aí com o roteiro de Stranger Things. Você já parou pra pensar como é que faz pra matar um personagem? Caso você acompanhe bastante aqui o Plantão Geek, você sabe que eu tenho um quadro chamado Cinemei, onde eu explico bastante coisa envolvendo cinema. E eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre como é que mata personagem e por que você mata personagens numa série, num filme, etc. Mas aqui nesse vídeo eu vou falar as coisas um pouco mais objetivamente e também, é claro, né, envolvendo Stranger Things. Basicamente, galera, todo personagem tem que ter uma função. Por que esse personagem existe? O que ele está acrescentando na série que nenhum outro personagem poderia acrescentar? Em séries, a gente precisa de sementinhas na trama. A minha função, como uma pessoa, por exemplo, que trabalha com roteiro aí em cinema, é justamente encontrar essas sementinhas. É assim que eu trago as análises aqui no canal, é assim que eu crio teorias. Eu basicamente analiso o roteiro. A partir dessas análises, a gente encontra algumas brechas e aí eu, Miss, tiro uma conclusão daquela brecha que eu encontrei. É por isso que as coisas não devem ser levadas aí como fato, né? É apenas uma interpretação de uma brecha que eu encontrei, certo? E uma coisa muito curiosa sobre Stranger Things que muita gente não percebe é que você já parou pra pensar quais personagens de Stranger Things morreram e por quê? Como eu disse antes, gente, todo personagem existe por um motivo. Vamos passar uma retrospectiva bem leve aqui. Vamos começar com o Benny, que foi o primeiro que morreu lá na primeira temporada. A morte do Benny serve pra mostrar a manipulação do laboratório, né? Como é que eles conseguem disfarçar as coisas e mostrar a brutalidade e frieza por trás do governo americano. Lembrando aqui que era o primeiro episódio, gente, então a gente já precisava saber como é que o laboratório de Hawkins funcionava logo no primeiro episódio, é claro. E o Benny foi meio que o cobaia ali por trás disso, né? Gostou? Cobaia, laboratório, enfim. Logo em seguida a gente tem a Barbie, que serviu principalmente pro desenvolvimento da Nancy e fez a Nancy participar da trama, né? Jogou a personagem ali na história. A Barbie é o que a gente chama de personagem ponto de virada. Ou seja, é um personagem que faz outro personagem participar de um enredo diretamente. É um ponto de virada para o outro personagem, que no caso aqui a gente tá falando da Nancy. A partir da morte da amiga, a Nancy ela quer se vingar, né? Inclusive, isso seria uma trama muito importante
pra segunda temporada. Olha aquelas sementinhas de trama que eu tinha mencionado, né? A gente segue aqui com o Bob, que também morre pra trazer um desenvolvimento pra Joyce, e ele é um alvo para os Demodogs. Isso é muito importante, gente. Isso agora que eu vou falar é uma coisa que vocês têm que botar na cabeça pro resto dos argumentos aqui do vídeo. Se eu, como roteirista, te apresento uma ameaça, como por exemplo, Demodog, olha só, isso aqui é novo, hein, galera? Não é só Demogorgon que tem. Nós também temos Demodogs e eles são ameaçadores. Eu não posso simplesmente falar que eles são ameaçadores. Eu tenho que mostrar pra você. Eu tenho que mostrar que eu não tô te ameaçando à toa, não. Que eu não criei um bicho à toa. Então é claro que o Demodog, ele vai ter que matar alguém. E o escolhido da segunda temporada foi o Bob. Além disso, o Bob também demonstra ali a dificuldade da Joyce em seguir em frente, né? Isso, inclusive, planta uma sementinha ali pra Joyce, pra ela querer se mudar de Hawkins e cumprir os desejos do Bob, né? De morar ali fora da cidade e tudo mais. Continuando aqui, a gente tem o Alexei, né? Que é pra mostrar que a própria Rússia também tem vítimas. Então não é todo russo que é do mal, a gente não cria um estereótipo aqui. E o Alexei serve também pra mostrar que tem pessoas que não têm escolha. Além de, é claro, preparar o terreno da Rússia como principal vilã ali na quarta temporada, né? Pelo menos um dos vilões. E pra isso, vocês lembram que eu acabei de falar, né? Se você mostra uma ameaça, alguém tem que sofrer com essa ameaça pra gente acreditar nela, pra não parecer que é uma ameaça vazia. Então beleza, você tá me falando que a Rússia é perigosa? Me mostre. E aí como é que Stranger Things fez? Jogou o Hopper lá na Rússia. Na terceira temporada também a gente tem a morte do Billy, que serve diretamente pra desenvolver a Max, né? E justamente preparar a trama psicológica da Max na quarta temporada. Então se você vê a Max toda depressiva ali na quarta temporada, é porque o Billy morreu, é porque ela tem arrependimentos em relação ali à dinâmica que ela tinha com o irmão, várias coisas que ela mesmo disse ali na quarta temporada pra gente. Ou seja, ela mesmo diz o motivo do porquê que ela tá passando por aquela trama. Então vocês podem ver que todos esses personagens, eles existem por um motivo, e a lista continua, é claro. Mas antes de eu continuar ela, vocês perceberam uma coisa em comum em todos esses personagens? Todos eles são coadjuvantes, ou então o que eu gosto de chamar de personagens de suporte. Ou seja, eles servem para desenvolver alguém ou uma situação, inserir alguma coisa na história. Você quer um exemplo rápido? Vamos lá. Qualquer pessoa pode identificar um personagem suporte se você comparar com um protagonista. Quem é mais importante? O Benny ou a Eleven, que é a pessoa que interage ali com ele? A Eleven, né? Então, o Benny é um personagem suporte. A Barbie ou a Nancy? Quem é mais importante entre essas duas? A Nancy. Então, a Barbie é um personagem suporte. Bob Newby ou a Joyce? Qual desses personagens é mais importante? A Joyce. Então, o Bob é um personagem suporte para a Joyce, nesse caso. Você consegue identificar facilmente quem é suporte de quem fazendo esse joguinho de comparação, né? Eu acho que Stranger Things deixa isso muito claro. Você tem séries que traz uma dificuldade maior em você identificar personagem de suporte, mas esse não é o caso de Stranger Things. Continuando a nossa lista de falecido aqui, né, na quarta temporada, esse raciocínio é o mesmo. Eles escolhem matar personagens suporte. Na verdade, em alguns casos, você pode até criar um personagem suporte para outro personagem suporte. Então, assim, é uma coisa muito louca que dá pra fazer. Você meio que acaba criando um efeito dominó, né? Então, o personagem 1 tem que cair, pro segundo personagem cair também, e para esses dois servirem de suporte para um terceiro protagonista, alguém muito mais importante que eles. O maior exemplo disso acontece na primeira morte da quarta temporada, que é a Chrissy. A Chrissy, por exemplo, ela é suporte do Ed, que por sua vez é suporte do Dustin. Por que que a Chrissy é suporte do Ed? Porque ela morre na frente dele, ela é a responsável de colocar o Ed na trama, e a partir disso começa uma perseguição ali em cima do Ed, só que pra gente se importar com isso, o Ed ele tem que ser próximo de alguém. Então por isso ele é próximo do Dustin, ou seja, ele dá suporte para o Dustin. E vamos lembrar aqui também que o Ed mora na frente da casa da Max, que foi a pessoa que viu toda a situação acontecendo pela primeira vez, foi lá falar pro Dustin, que por sua vez falou pro Steve, e pronto, a narrativa do Vecna estava inserida na trama por conta da personagem suporte Chrissy e Ed. Caracas. Porra! Além de que a Chrissy também é namorada do Jason, trazendo ele pra trama também. E você sabe, né? O Jason é um personagem suporte também, é claro, né? Ele não é muito importante, mas ele é do mesmo grupo pro Lucas, então ele dá suporte pra esse protagonista. Então vocês verem que tudo acontece por um motivo, uma coisa puxa a outra, e o mesmo vai acontecendo com as outras mortes da temporada. Então, por exemplo, a gente tem ali o Fred Benson, que é aquele carinha que ajudava a Nancy no jornal. Adivinha pra quem ele é suporte? Pra Nancy, né? Óbvio.
óbvio, se o Fred não tivesse morrido, a Nancy não teria entrado na trama. Ela não teria investigado o Victor Creel, por exemplo. Então você tem que matar alguém do ciclo social ali do seu protagonista, alguém que tá perto dele, pra jogar ele na história. Isso aconteceu com a Barbie e aconteceu agora com o Fred, ambos pra jogar a Nancy na trama. Também temos a morte ali do Patrick, que é outro personagem que serve de suporte pro Lucas, e ele também aumenta o nível de antagonista do Jason, né? Ele faz o Jason ser um real perigo, porque do grupo todo, o Jason é o único personagem ali que era o mais esquentadinho, que era o que tinha levado coisa pro pessoal, justamente por conta da morte da namorada dele. Então, quando você elimina o grupo todo, ou pelo menos grande parte do grupo, você concentra o antagonismo no Jason, que depois se torna muito importante pro Lucas mesmo, quando ele luta com o Jason pra defender ali a Max, né? O Jason não tá entendendo nada, mas o Lucas fica ali meio tentando não atrapalhar o processo da Max e ele tem que segurar o Jason sozinho. E é claro que o próprio Jason também morre, né? Afinal, ele é um personagem suporte, e o que Stranger Things gosta de fazer? Matar personagens suportes, é claro. O Jason morre como uma forma de punição, né? É como a gente chama esse tipo de morte. É justamente por ele ter sido antagonista, né? Você tem muitos personagens que faz um monte de ruindade ali na história, e no final de tudo acaba morrendo como uma forma de punição. Tipo, olha só, esse cara fez tudo errado na história, vai morrer como punição. Isso acontece em vários filmes, várias séries, e isso aconteceu aqui com o Jason também. E agora a gente chegou aqui em mais 2 nomes, 2 mortes que a gente tem que se atentar numa coisa importante. Sabemos que quem morreu também na 4ª temporada foi o Dr. Brenner, né? E muita gente pode achar que ele não é um personagem suporte, mas ele é sim. Isso porque a morte do Brenner serve ali totalmente aos propósitos da Eleven. Serve como uma forma de libertar ela daquilo que representa o passado dela, a tragédia por trás da vida dela. Ele também tem uma morte do estilo punição. Ele é um cara que fez muita coisa ruim, fez um herói sofrer e agora deve ser punido. Faz parte aqui da estrutura que Stranger Things trabalha, né? A Eleven segue quase uma jornada de herói. Tem todo um dilema envolvendo eu sou um monstro ou eu sou uma super heroína. Cara, jornada de herói basicona pra Eleven. Ou seja, as pessoas que estão contra os nossos heróis, elas são punidas eventualmente. A gente viu algo semelhante na 2ª temporada, por exemplo, quando o laboratório é desativado e a gente só vê o Murray lá acenando assim, ó, todo bonitinho. Então, foi um tipo de punição, né? Apesar de não envolver a morte direta de um personagem, representa a falha da força antagônica, que no caso aqui é o laboratório. E por último, e não menos importante, a gente tem também o Ed, né? Que foi o último a morrer ali na 4ª temporada. E cara, é bem nítido que o Ed, ele morre ali como uma forma de suporte para o Dustin, justamente para plantar uma sementinha de trama para o Dustin. Ou seja, a morte do Ed vai ser importante na 5ª temporada para o personagem do Dustin. Inclusive, gente, eles podiam escolher ali entre Ed ou Steve pra fazer isso com o Dustin. Ou seja, eles poderiam ter escolhido entre um personagem protagonista ou um personagem suporte. E, novamente, eles escolheram o personagem suporte. Ou seja, vocês têm noção que eles criaram um personagem novo, como o Ed, só pra não matar um protagonista, certo? Cê vai lembrar disso no futuro, né? Lembra disso no futuro porque a gente vai continuar aqui seguindo com os argumentos. A gente também falou agora há pouco do Brenner, né? Que ele serviu como desenvolvimento pra Eleven. Só que o Brenner era o único que dava pra matar pra desenvolver a Eleven? Não, a gente tinha mais 2 nomes em potencial. O Hopper e o Mike. E aí, o que o roteiro de Stranger Things fez pra justamente salvar o Hopper e o Mike desse destino? Primeiramente, você coloca os Byers longe de Hawkins, ou seja, a Eleven fica longe do Mike. Então, se você não coloca eles na mesma trama, logo, você não pode matar o Mike. E o Hopper foi pra mais longe ainda, ele foi lá pra Rússia. E ainda por cima, sofreu uma morte falsa. Então, quem é que sobrou? O Brenner. Mano, vocês conseguem ver o nível de malabarismo que o roteiro de Stranger Things faz pra não matar a protagonista? venci. Cara, Stranger Things é uma série que revive personagem, finge morte de outros, ou até mesmo cria novos personagens só pra não matar a protagonista. E ainda tem gente aí que acha que os caras vão meter o louco e matar a Eleven, matar o Will. Pô, eu acho que não é bem por aí. Agora vamos pro real problema da situação, né? Pra que fique muito claro aqui. Vocês lembram que eu falei que morte de personagem não tem nada a ver com qualidade de série, né? Não tem nada a ver mesmo. Então qual que é o problema? Por que teria que matar uma pessoa, sendo que eu tô dizendo aqui que não tem nada a ver com qualidade? Eu havia comentado no início do vídeo sobre nível de problemática,
né? E eu também comentei ao decorrer do vídeo aqui sobre falsas ameaças, ou seja, você não pode fazer uma ameaça e não cumprir em uma série, em um filme e por aí vai. Cara, olha o nível de problema que Stranger Things se meteu, sabe? Tem uma dimensão invadindo, existe o Vecna, existe o Mind Flayer, existe um monte de bicho. Você jura que não vai ter consequência nenhuma? Aparentemente, sim. Então é justamente esse o problema da série. O problema não é você não matar personagem. O problema é que você aumentou a problemática num nível que você teria sim que matar um personagem pra fazer tudo aquilo valer, pra você não fazer promessa falsa, pra não parecer que foi uma ameaça fraca, pra não fazer a galera de trouxa também, né? Eu, você que está aí assistindo, todo mundo preocupado com os personagens, pra não fazer a gente de trouxa, sim, teria que matar alguém, porque a problemática tá muito elevada. Os caras aumentaram a problemática em nível que você teria que matar um protagonista pra suprir essa necessidade. Só que isso não vai acontecer, é o que eu acredito. E pra basear esse argumento, você tem que olhar pra o tipo de história que Stranger Things é. Pra quem não sabe, Stranger Things é o que é chamado de trama de maturação, ou então o famoso coming of age. Ou seja, é aquela história que pega os protagonistas, começa com eles numa fase da vida e depois segue e acompanha eles até outra fase. Ou seja, é sobre maturidade, é sobre a gente ver eles crescendo. Não dá pra você ver o personagem crescendo se você mata ele, né? Qual que é a mensagem que a gente quer passar com Stranger Things? Você, como roteirista da série, tem que pensar nisso. Então, por exemplo, vamos pegar aí o Will e a Eleven, que são as pessoas que a galera mais acha que vai morrer. Qual que é a mensagem que você passaria se você matasse a Eleven? É uma menina que sofreu a vida toda, ela foi experimento do laboratório, ela tá aí há não sei quantas mil temporadas tentando viver na normalidade, mas ela não consegue porque é sempre perseguida, e toda a temporada ela tá tentando, sabe? Ela tenta conhecer mais do nosso mundo, ela tenta fazer amizades, ela tenta saber ali onde é a família dela, como é que ela se encontra com a feminilidade dela também, entre várias outras coisas que fazem parte do crescimento humano. Ou seja, tudo isso acontece pra demonstrar que a Eleven se importa com a vida. Ela quer ter um momento da vida dela que ela não precisa se preocupar com nada disso. Aí você acha que ela vai lá e vai se sacrificar? Beleza, a Eleven é uma super heroína e tal, mas a Eleven, acima de tudo, ela quer ajudar. Ela quer ter um futuro, é pra isso que ela ajuda, pra garantir um futuro pra todo mundo, incluindo ela. Principalmente agora que a gente já passou por muitas poucas e boas. Além de que já tivemos uma morte falsa pra Eleven lá na primeira temporada. Então assim, tecnicamente os caras até já tentou matar a Eleven, mas não conseguiu. Então assim, qual seria a mensagem que você passaria de colocar uma personagem que tá pensando no futuro pra ela se sacrificar no final das contas? Não tem futuro pra alguém como ela? Então você entende que fica uma mensagem um pouco estranha pro tipo de estrutura que Stranger Things monta especificamente? O mesmo se aplica pro Will, que passou aí o tempo todo sofrendo, né? Ele tem essa conexão muito grande com o mundo invertido, passou por um monte de coisa pra chegar no final e ele vai se sacrificar e ele vai morrer. Justo ele, que foi quem começou a história. A forma de você terminar a história não é você matar o Will. Vamos nos lembrar aqui que a gente tá vendo tramas de maturação. Então, basicamente, a gente tem que ver os personagens chegar na maturidade. E você não pode ver eles chegando na maturidade se você matar eles antes. Então é por isso que eu acredito que nenhum personagem protagonista vá morrer na quinta temporada de Stranger Things. E sim, personagens suporte. Como, por exemplo, Karen Wheeler, Murray, Dr. Owens. Esses personagens, sim, têm mais chance de morrer do que Steve, Nancy, Will, Eleven, Mike. Essa galera aí, gente, sinto muito. E novamente, né, claro que eu posso estar muito errada no que eu tô falando aqui, gente. É apenas a minha análise, é apenas o meu comentário sobre a situação. Você acha que a vida é brincadeira? A vida é coisa séria. E eu quero saber o que você acha disso tudo, né? Você concorda comigo ou você acha que realmente o que eu falei aqui é balela, alguém vai morrer na quinta temporada mesmo e pronto? Ah, e aproveita e comenta aí quem você acha que pode morrer na quinta temporada também. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!